Bom, estamos aqui na segunda semana do terceiro campeonato do Clube do Nipô. E estou aqui, a gente está discutindo percepção da percepção e a Juliana está colocando a seguinte questão. Vivemos em uma sociedade regida pela insegurança material. Não há base alguma em família, carreira, instituição qualquer. Os eixos foram destruídos. Os eixos, o chão que permitia que alçar o voo do sujeito para sua livre observação. Não consigo conceber e gostaria de fazer um sujeito que vive sem chão algum. Ou seja, me parece que a sociedade que criou uma tecnologia que permite essa falta de estrutura prejudicial ao pensamento o fez justamente para ser uma sociedade sem estrutura alguma. Porém, como podemos ver o andamento das coisas nas mídias sociais, a ferramenta tem reforçado o radicalismo e o apego das estruturas de pensamento. O que me leva a concluir que o homem não consegue não ter chão. Ou ele terá estrutura social bastante fixa, como na modernidade, ou ele recorrerá a estruturas de pensamento para ter onde se agarrar. Bom, quando eu trabalho com a ideia da percepção, eu não imagino isso aqui é um sujeito sem chão algum. Eu também acho que você não está falando do que eu escrevi. Mas, de qualquer maneira, só para a gente limpar esse campo, eu não acho que a gente está falando aqui de viver sem chão, né? Quando eu falo que a gente está trabalhando no conceito de teoria aberta, na verdade é assim, você tem algumas certezas e essas certezas são provisórias, a partir das interações que você teve até este momento. Eu acho que é um pouco esta é a filosofia da teoria aberta. Ou seja, eu não tenho, eu não digo que eu tenho, que eu estou fechado. Eu estou aberto a partir das interações que eu tive e estou aberto para novas interações, para que as pessoas para que eu possa trabalhar nessas interações e a partir delas a gente avançar. Que é um pouco a ideia que você vai ver aqui, sabe aonde? No Popper, né? Quando ele fala que uma teoria só é boa quando ela pode ser questionada, né? Então, quando ele fala isso, ele já parte do princípio que não tem uma verdade final, né? Eu, no meu blog, tenho aqui essa frase Tem a frase que eu abri o blog aqui, que eu mantenho aqui no topo, que é: não há explicações finais, apenas explicações melhores. Que é essa visão de uma teoria aberta, né? Bom, então essa é a primeira questão que eu quero trazer. O que você está colocando é uma questão que é a seguinte. Você coloca assim, o que me chama a atenção, né? O andamento das coisas nas mídias sociais. A ferramenta tem reforçado o radicalismo e o apego às estruturas. Bom, então o que eu acho que a gente tem que trabalhar nesse aspecto é o seguinte. Toda vez que eu criei um termo que eu chamo de fotismo, que é quando a gente faz uma análise de um determinado problema, tirando uma foto, e a gente usa aquela foto para definir todo um contexto, né? Então, o fotismo é assim: eu quero dizer que um projeto educacional está ruim. Aí eu, por exemplo, pego uma foto de uma criança numa determinada situação, amplio aquilo ali e aí coloco aquela situação e digo: olha, tá vendo como esse projeto educacional não funciona? Então, a partir da foto eu chego a todas as conclusões possíveis, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, no caso da análise das mídias sociais, num processo que é um processo de ver como um filme que está se desenrolando, né? Em que a gente tem algumas fotos e tem algumas situações. Então, em relação a essas confusões, essa dificuldade que a gente está tendo hoje, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, a gente está na fase primitiva da introdução dessas redes sociais. E a coisa mais importante de perceber é que não há uma contrapartida das organizações tradicionais, né? Então, a gente está vivendo o seguinte: a gente está vivendo uma mídia nova, as pessoas estão interagindo numa mídia nova, mas com toda a cultura estabelecida da cultura analógica,
Então a gente foi preparado por uma escola para não conversar, foi preparado por uma escola para não argumentar, foi preparado por uma escola para não pensar, continua sendo preparado nas escolas dessa maneira, né? E a gente é colocado diante de uma mídia em que você tem que o tempo todo interagir, conversar, se comunicar, pensar, reavaliar, e você não faz isso. Então, na verdade, a crise que nós estamos vivendo nós estamos entrando com a cultura analógica numa nova cultura digital que pede uma nova cultura de convivência entre as pessoas e, além disso, pedem plataformas sofisticadas que possam evitar que determinadas coisas aconteçam, né, em relação às pessoas. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que é, digamos, dogmática, né, você deveria ter na plataforma um indicador de reputacionismo para dizer, olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que não... Ela vem só com uma ideia fechada, ela não conversa, ela agride as pessoas, etc. Tal, né? E aí você poderia botar lá na plataforma e dizer o seguinte, olha, se a pessoa foi caracterizada como dogmática por outras pessoas, eu não gostaria que essa pessoa frequentasse a minha linha do tempo, né? Então, tirar os dogmáticos, aí você tem... O que você considera dogmático? Um cara que tem X de avaliação como dogmático? Esse tipo de avaliação, né? Muito dogmático, mais ou menos dogmático, pouco dogmático, mas com essa característica, você tiraria. Então, é uma evolução mesmo dos algoritmos para a gente poder começar a criar um ambiente de conversa, de debate, que a gente hoje está fazendo na mão. Você vai lá, desfaz a amizade, você bloqueia, não sei do que. Isso o próprio algoritmo poderia fazer. Você diz, olha, eu quero aqui no Facebook debater um determinado assunto, né? Mas não quero que entrem pessoas com esse tipo de características dogmáticas, etc. Tal, que vem aqui doutrinar as pessoas, vem fazer campanha, etc. Tal. Então aí você vai melhorando os algoritmos. Então, a gente não pode chegar às conclusões, né, precipitadas da situação, né? Obviamente que a gente tem fatos novos aí. É a primeira vez que nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, é a primeira vez que a gente tem uma mídia descentralizadora como a internet, que a gente não pode avaliar os seus desdobramentos, mas a ressalva que eu faço é o seguinte, será que a gente pode avaliar tudo isso, né, com todas as estruturas que a gente tem hoje, as organizações tradicionais, que hoje puxam muito mais para o século XX do que para o século XXI, o que seria, de repente, né, de mudança que vai acontecer nas escolas, em que vai ter que preparar e formar pessoas para fazer o que a gente está fazendo, conversando, discutindo, debatendo, etc, etc. Né? Então, eu acho que a gente vai reestruturar as coisas, né? E eu acho que tem uma coisa que você fala dessa coisa, talvez assim, eu acho que você coloca uma questão aí que eu acho que por trás dessa discussão tua tem uma discussão sobre valores, né? Quer dizer, quais são as bases que a gente vai se agarrar, né? Em termos assim, quais são as âncoras que a gente vai se agarrar na sociedade para a gente poder ter um chão. Então eu acho que a gente, com a concentração da mídia do século passado, a gente, na concentração da mídia, o que a gente acabou acontecendo? A gente foi vivendo muito em função da fumaça e pouco fogo. Então, o que acontece? Quando você tem uma concentração de mídia, você tem uma concentração de poder e o poder vai perdendo a força da narrativa. Ele vai se estabelecendo no poder pela repetição das ideias e vai esvaziando as ideias. Então, ele não se sustenta a partir de uma narrativa, ele se sustenta a partir de uma coisa que a gente pode chamar de esvaziamento dos conceitos e dos valores. Então, eu acho que uma revolução cognitiva, como aconteceu no papel impresso, há um resgate de valores do que as pessoas consideram fundamentais. Foi o que aconteceu na Renascença, no Iluminismo, né? Quer dizer, todo um processo de revisitar determinados valores para sustentar a nova sociedade. Dizer assim, o que realmente importa na vida, né? O que realmente importa para a gente construir essa nova sociedade? Quais são as bases, que é mais ou menos o que foi a Constituição da sociedade americana, né? E a própria Revolução Francesa, né? Quer dizer, quando o cara diz assim, liberdade, igualdade, fraternidade, eles vão resgatar determinados valores que vão ser as bases para construir a nova sociedade. Obviamente que isso vai se desfazendo com o tempo, né?
mas é uma coisa que tem uma vivacidade, que mantém estrutura. Toda vez que as pessoas nos Estados Unidos e tal começam a ter aquelas discussões e tal, as pessoas voltam para aqueles fundamentos de valores. E eu acho que é isso que uma evolução cognitiva traz, né? Porque você precisa reconstruir uma sociedade, reconstruir um projeto cultural, reconstruir cosmovisões, e aí a partir daí você vai refundar, não acho que nem refundar valores, você vai revisitar valores e vai atualizar esses valores. Eu acho que então a gente vai caminhar um pouco nessa direção, né? Se a gente analisar comparativamente a história do que acontece depois de revoluções cognitivas. Bom, essa é a sua primeira questão, tá aí.